Boa noite a todos vocês aqui presentes. Vamos dar mais um início a uma atividade que nós fazemos na Escola Livre Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. A, a escola, ela vem fazendo essas atividades, né, desde a nossa época de pandemia, com esse avanço tecnológico, né, nós podemos fazer algumas atividades da escola via online. E uma das atividades que nós fazemos anualmente, todo ano, via online, após pandemia, são as quatro imaginações das quatro festas cristãs, incluindo Pentecoste. Steiner, ele faz a seguinte proposta para a gente entrar nesses conceitos da antroposofia, não apenas uns conceitos intelectuais, mas a gente entrar também com um outro olhar, com uma outra forma de pensar, que eles chamam pensamento vivo. Esse pensamento vivo, nós começamos a fazer alguns processos de compreensão que é um pensamento vivo. Se você pega um livro, decora uns conceitos, só fica naqueles conceitos e fica repetindo, os conceitos ele só fica passando de uma forma intelectual e morta. Mas se você traz aquilo imbuído de uma vivência, aquilo que você está passando, você está ensinando, você está professando um conhecimento, você tem que passar por você. Ele tem que existir dentro de você. E para isso nós precisamos desenvolver algumas faculdades, algumas habilidades. O Steiner fala que esses processos de desenvolver essa leitura desse mundo da alma e do espírito, nós fazemos através de um processo meditativo. E a proposta da antroposofia, a prática meditativa, ela é feita de várias formas. Você pode pegar um verso e fazer, você pode fazer nas quatro estações do ano, você pode fazer através dessas quatro festas cristãs, que essas quatro festas cristãs, elas correspondem também às quatro estações do ano, e elas trazem símbolos, que nos alimentam a nossa alma com imagens criativas que possa nos inspirar e abrir essa percepção desse processo, dessa leitura desse conteúdo da alma e do espírito. Então, nós fazemos essa proposta dentro da nossa escola a fazer essa prática meditativa através dessas quatro imaginações de Rudolf Steiner. Existe esse texto, se vocês entrarem no Google e procurar as quatro imaginações de Rudolf Steiner, você vai ver que ele fala, mas ele fala de acordo com os processos das estações do ano na Europa. E nós fazemos uma releitura com os processos aqui no Brasil, na América Latina. Então, tem uma diferença das estações do ano, mas o arquétipo, o que tem de comum, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, esse arquétipo ele é comum ao ser humano. E esse arquétipo vai trazer essas imagens criativas, imaginativas, que possam nos inspirar e intuir. Para esse procedimento meditativo oferecido pela escola, nós temos aqui duas palestrantes. A Tereza Cristina, ela é docente da escola, ela é psicóloga e aconselhadora biográfica. A Aldair Marti é arte terapeuta, aconselhadora biográfica, estará aqui contribuindo após a explanação da Tereza Cristina com uma atividade artística. Muito obrigado, Tereza e Aldair, por você estar sempre presentes e participando nesse processo meditativo oferecido pela escola. Então, podemos iniciar. Tereza Cristina, por favor. Ei, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, hoje vamos falar um pouco em cima do que a doutora Angélica falou, dessa imagem, que tenha um sentido
e um significado, não só um conteúdo teórico que a gente possa vivenciar. Essa já online, já é a quarta encontro que nós fazemos sobre imaginação de São João, assim como das outras. Eu tento sempre trazer de uma nova forma, né? Porque a história de São João é a mesma, né? Sempre, né? Mas que um olhar novo. Então, hoje eu vou trazer um olhar mais imaginativo, que a gente vai ter que fazer um esforço de fazer com que a nossa alma entre nesse mundo imagético, né? Dos arquétipos e do simbolismo, né? Que, que é perpassado por toda a humanidade, né? Como Jung fala, nesse inconsciente coletivo. Então, João Batista, então vamos entrar propriamente no conteúdo. João Batista, ele nasceu dia 24 de junho. Então, hoje, nós temos aqui presente conosco João, São João, e também Santo Antônio, né? Porque hoje é dia de Santo Antônio. Então, a nossa atmosfera, a nossa egrégora, está bem iluminada por esses seres especiais, né? Que viveram aqui na Terra como nós. Então, João Batista nasce no dia 24 de junho. E aí eu vou começar a fazer um paralelo. Ele nasce em 24 de junho. No hemisfério norte, nós temos o solstício de verão. Ele nasce no verão. E aqui no hemisfério sul, nós estamos no inverno. E Jesus Cristo, ele nasce no hemisfério norte também, no inverno, em dezembro, 25 de dezembro, que é a data que hoje comemora o nascimento de Jesus. Mas ela já teve umas mudanças, né? Já foi dia 6 de janeiro, já foi outra data, mas está nessa estação do inverno, não é? Onde o sol se recolhe. E São João nasce quando o sol está a pino, vamos dizer assim. Então, nessa época que a gente está comemorando São João, a gente tem a oportunidade de tomar consciência e de vivenciar a Terra como um organismo vivo, porque ela tem as quatro estações, existe um ritmo. Então, no verão, a Terra, o ponto máximo do verão é quando a Terra expira, e o ponto máximo do inverno é quando ela inspira. E aí nós temos São João nascendo no auge do verão. Ele foi gestado no ventre da sua mãe, caminhando para esse verão. E nós temos Jesus Cristo nascendo no inverno. E ele foi gestado por Maria nesse caminho onde o sol está descendo, né? Se recolhendo, se interiorizando, vamos dizer assim. E João Batista, ele era visto pelas pessoas da época como um grande homem. Então, as pinturas que a gente vê sobre São João Batista coloca ele como grande. Mas o que que é na realidade? Esse espírito dele extrapolava a alma dele. E as pessoas percebiam esse ser espiritual muito grande, certo? E aí a gente vai fazer um outro link com essa ideia. E Jesus nasce já no inverno, né? Tem um outro caminho que ele percorre para ele crescer gradativamente. Outro link que a gente pode fazer, no hemisfério norte, nessa época que está no solstício de verão, os costumes deles nesse solstício era fazer a fogueira no alto de uma montanha, no cume de uma montanha. Isso significa esse êxtase, esse extrapolar das almas. É como se na Terra, a matéria da Terra se eleva ao espiritual. Porque tudo que é quente, a gente for ver o elemento, a qualidade quente, tudo que é quente expande. O quente expande. E no hemisfério sul, nós fazemos a nossa fogueira na planície, certo?
E aí a ideia é que o espiritual agora no hemisfério sul, ele infiltra na matéria da Terra. A Terra inspira o espiritual e no verão ela expira. Mas na nossa atualidade, o ser humano está perdendo a vivência desse ritmo, né? Ai, deixa eu admitir alguém aqui, peraí. Está perdendo esse ritmo. Por quê? As viagens são muito rápidas. A gente sai do hemisfério sul hoje, amanhã já está no hemisfério norte, e as mudanças da natureza. Isso faz com que o homem não vivencie tão marcadamente essas estações e não tenha essa vivência interna, tá? Aí eu estou trazendo agora essa parte da gente linkar a estação com o respirar da terra, esse inspirar o espiritual para dentro da matéria e no verão expirar, se eleva da matéria o espiritual. Essas duas ideias. Então, João Batista, ele vai ser esse homem arquetípico desse princípio do expirar, de sair para fora, tá? Como eu falei, quem não chegou, as pessoas viam São João Batista como um ser humano muito grande. As pinturas que tem dele é como se ele fosse uma pessoa grande, mas na realidade o que as pessoas vivenciavam era essa força espiritual dele. Enxergavam ele como um grande ser, né? E ele, quando viveu na Terra, ele viveu essa relação natural da Terra. Ele tinha introjetado nele esse ritmo de uma forma natural. É como se ele tivesse trazido essa percepção, esse conhecimento naturalmente na vivência dele, certo? E o que que ia acontecendo? Isso eu já falei. Ele traz esse princípio do êxtase, do sair para fora, desse espírito grande, né? E Jesus Cristo vem com esse novo ser, que o Jesus de Nazaré é o ser humano que encarna esse ser cósmico espiritual. E é aí o encontro do eu crístico com o ser humano. Nas outras lives eu trouxe um caminho de como o ser humano encontrava o Cristo. Antes ele olhava para o céu e encontrava o Cristo no sol, porque eles tinham aquela ideia desse ser solar. E eles conheciam isso. Mas com o desenvolvimento da consciência do ser humano, ele foi perdendo, ele já olhava, ele não encontrava mais esse ser solar no sol. E João Batista percebeu isso, que estava havendo um distanciamento, um desligamento de Deus, porque eles não encontravam mais Deus na natureza, nesse ciclo, nesse ritmo. E ele pressentia que algo novo viria surgir no mundo, né? Um novo ser espiritual estava para surgir no íntimo do ser humano. E aí a tarefa dele, a missão dele, foi preparar esse caminho para a vinda do Cristo. Outra outra ideia, né, que a gente tem, outro simbolismo de São João Batista, que ele é o representante desse homem terreno, desse eu encarnando. Porque até então, aí mais para frente vocês vão também entender porque eu estou trazendo isso. Até então, havia as tribos, né? Nas cidades. Já na Grécia Antiga era assim, por exemplo, em Esparta, todo mundo era guerreiro. Em Atena, era comerciantes e filósofos. Então, tinha essa característica de você seguir uma tradição. E as tribos da época de Jesus eram assim: se era carpinteiro, família inteira era carpinteiro. Se era marceneiro, todo mundo ia ser marceneiro. E João Batista, ele começa a quebrar isso. Ele começa a trazer a individualidade dele e parte para um caminho individual, fazendo esse percurso de preparar o mundo para a chegada do Cristo. Em relação a esse ser grande que ele transmitia ser, né, que as pessoas percebiam esse espiritual dele grande, quando Jesus aproxima, né, Jesus Cristo, João Batista falava que ele devia diminuir
para que o Cristo crescesse. Isso era uma fala que João Batista sempre trazia. E isso significa o quê? Né? Que essa força espontânea, que natural que João Batista trazia, ela tinha que ser transformada numa força que o Cristo trouxe, que é uma força gradativa, né? De vivência do ser humano a partir de uma consciência, e não em êxtase. Por isso que o inspirar traz para a gente, no nosso hemisfério sul, nesse momento que a gente está, dessa interiorização, desse conhecimento. E quando a gente tende a diminuir, a gente tem a possibilidade do Cristo em nós crescer e aí o nosso eu superior também ser iluminado. Se não estiver claro, vocês pode fazer pergunta aqui que eu tento esclarecer melhor. Então a gente olha assim, o que que a gente pode olhar assim para a nossa época hoje? O homem está muito eu, né? Muito eu. Eu quero, eu posso, é a minha verdade. É tudo muito voltado para esse egoísmo, para essa força. Quantos homens se sentem tão poderosos, onipotentes, com uma força de decisão? Talvez a gente precise diminuir essa soberba humana, né? Que a soberba é o maior dos pecados capitais, é a mãe de todos os pecados, que o homem se enche disso. E aí, nesse diminuir essa soberba, para que a gente possa acolher em nossos corações o Cristo, que é o oposto da soberba, a humildade. E aí a gente ter esse encontro com essa força crística de forma consciente e desperta. Não mais naturalmente, como João Batista trazia, né? Então, nessa época de São João, a gente pode vivenciar toda essa vida dramática de São João, com altos e baixos. No dia 6 de janeiro, é o dia que São João encontra com Jesus na margem do Rio Jordão. E aí há esse encontro desses dois seres espirituais, especiais, e aonde João Batista reconhece Jesus de Nazaré e o batiza. E fala para ele: torna-se quem realmente você é. Então, nesse momento desse encontro, Jesus está com 30 anos, né? Que ele vive 3 anos como Jesus de Nazaré, está com 30 anos. Ele é batizado por João Batista, e aí o Espírito Santo, o Cristo solar, desce e ele passa a ser Jesus Cristo durante 3 anos. E na nossa história de vida, no nosso estudo da biografia, de acordo com a metodologia biográfica, nós também temos essa vivência de morte e renascimento entre os 30 e 33 anos. E aí, o que que acontece nesse encontro de Jesus com João? As forças do passado, que são representadas por João Batista, aquilo tudo que é herdado, que eu trago, elas são, a gente vê o simbolismo com a chegada do Cristo, o novo surge, a força solar. Esse Cristo surge para um novo caminho para a humanidade. Então, na nossa biografia também, a gente pode ter essa vivência de morte e renascimento nessa fase, ou por volta de, onde a gente pode ter essa vivência de ter que deixar algo morrer. Não necessariamente a morte física, mas muitas coisas que a gente não serve mais para a gente, que a gente não precisa levar. Que às vezes a gente está caminhando com um monte de corrente pesada, né? A gente não consegue ir e a gente precisa soltar algumas correntes, ter essa vivência de deixar algo morrer para que o novo possa nascer. E aí, João Batista se afasta, né? Ele diminui para que esse ser solar possa crescer, para que o novo possa surgir. E o batismo também, que a gente pode usar o nome de metanoia, que é essa forma nova. O batismo é essa possibilidade de iluminação e da gente seguir a partir de uma nova forma.